Bom, acho que eu tenho duas coisas para contar da pesquisa, né? A primeira é o uso das ferramentas que a gente tem feito, que vocês devem ter ouvido falar de minicérebros, né? Então deixa eu contar para vocês o que são esses minicérebros. Minicérebros é uma ferramenta derivada de células-tronco que a gente reprograma a partir de células de pacientes que têm doenças neurológicas ou diversas condições neurológicas como o espectro do autismo, né? E uma vez que você reprograma essas células para um estágio embrionário ou pluripotente, a partir daí você consegue recapitular o desenvolvimento neural dentro do laboratório. Por que essa é uma ferramenta importante? Existem diversas condições neurológicas, e o autismo é uma delas, né, que tem o início do processo biológico durante o desenvolvimento uterino. Então, todo autista já nasce autista, né? É uma condição que tem um fator genético muito forte, e também tem uma contribuição ambiental intrauterina, onde a gente ainda não entende todos os fatores, mas a gente sabe de alguns dos fatores que podem estar aumentando as chances de alguém nascer com autismo, né? Isso traz uma esperança, traz uma possibilidade de tratamento e eventual cura muito importante para a gente, né? Então muitos cientistas passaram a aprimorar esse modelo, né? Então o minicérebro deriva desse trabalho todo. Então faz 10 anos que a gente está otimizando aí esse processo de reconstruir o cérebro humano em 3 dimensões dentro de um laboratório. A gente vai começar a recrutar em breve, né? Esses são autistas que vão ser autistas não verbais, mais severos, e a gente está procurando uma população que não tenha epilepsia, né? Qual a droga que vai ser testada aí? A gente vai estar testando o CBD, né? Que é a molécula extraída aí da maconha, né? E como é que eu caí nessa? Como é que eu comecei a me envolver com isso, né? Então eu acabei ouvindo de algumas famílias, né? Eu comecei a ouvir isso através de síndromes onde a epilepsia era um dos fatores dominantes, e essas famílias me contavam que o uso de extratos de CBD, né? Ou extratos da própria planta da maconha, né? Funcionavam, né? Todos esses autistas vão ter os minicérebros feitos em laboratórios, e o que a gente vai fazer vai ser uma coisa muito interessante. A gente vai correr um ensaio clínico in vitro, né, com os minicérebros derivados de cada um desses participantes aqui no meu laboratório. E o que a gente espera? A gente vai estar testando se o CBD consegue alterar essas ondas, né, de EEG nesses minicérebros. E com isso a gente vai tentar prever qual autista terá uma resposta positiva ou negativa ao uso do CBD, né? Um desenvolvimento muito interessante que está sendo feito é em parceria com a companhia OnePure, ou UnPure, né? Que é essa companhia, né, que tem origens aqui em San Diego. Eu sou consultor para eles, né? E eles estão com esse projeto. Existe uma companhia deles em Portugal também, né, para produzir CBD purificado de altíssima qualidade. E por sinal, né, esse processo todo já foi aprovado pela Anvisa. Então essa é uma companhia para ficar de olho, porque o produto deles já praticamente está aprovado pela Anvisa, né? Então vai poder ser comercializado no Brasil. Bom, o que a gente vai fazer com eles, né? A gente vai testar o produto deles em paralelo ao CBD sintético, né, para tentar entender se existe uma diferença entre o artificial e o orgânico, né? E também a gente vai testar, né, a parte genética. Então serão sequenciados, né, os genomas desses pacientes, e a gente vai conseguir nos instruir, né, através de uma série de análises bioinformáticas dos genomas desses pacientes, e tentar descobrir se existe e qual é, né, essa assinatura genética que é responsiva ou não ao CBD, né? Então